Oi, pessoal. De novo, nós escutamos uma linda música. Eu não sei como o ser humano pode criar uma voz tão linda, uma música tão linda. Deus criou a gente de uma forma muito incrível. Hoje à noite também vamos ler João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 1 até o 8. Por favor, abram em João capítulo 11. Se vocês acharam, eu vou ler do versículo 1 até o 8. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Muito obrigado. Alguns dias atrás, uma pessoa veio para a nossa igreja. E ele era cônsul de um consulado coreano. Ele estava em outro país como cônsul e agora ele foi enviado para Taiwan como cônsul da Coreia lá. E depois ele veio para mim para se despedir. E ele falou que ele foi enviado para Taiwan e ele pediu para eu ir uma vez lá para Taiwan para visitá-lo. A gente participou junto dos eventos da IYF e há muito tempo atrás ele se divorciou. Depois que ele se divorciou, desde então a filha dele começou a ficar em profunda depressão. Cada dia a doença dessa filha ficava cada vez pior. Então, há muito tempo atrás, a filha dele perdeu o sentido de viver. Por que eu tenho que viver? Por que eu tenho que comer para sobreviver? Então, todas as coisas perderam o sentido para ela. Aquela depressão que procurou o coração dela dominou completamente o mundo do coração dela. Então, essa mulher só estava esperando agora a morte. Eu não tenho esperança. É melhor eu morrer do que ter que viver assim com essa dificuldade. Ela tentou várias vezes se matar, mas ela não conseguiu. E naquele dia, ela tentou se suicidar, mas esse suicídio, ele só foi um atentado, porque não conseguiu. Embora o pai dela tivesse uma boa posição como cônsul, mas ele não podia fazer nada pela sua filha. Um dia o pai dela veio me procurar. Pastor, por favor, você pode se encontrar com a minha filha só por um momento? Ele falou com toda a sinceridade. E eu fui para o apartamento dele. E quando eu fui para esse apartamento, a filha dentro trancou a porta e não queria abrir. E eu não podia fazer nada. E por 30 minutos eu fiquei esperando do lado de fora da porta. E aí o pai estava implorando para a filha: por favor, abre a porta. O pastor Park está aí.
Por favor, abre a porta. É o sonho do teu pai. Se você abriu a porta, não existe uma coisa melhor que você possa fazer pelo pai. Depois de 30 minutos, ela abriu a porta. E eu me encontrei com essa mulher. Pessoal, o que eu fico muito agradecido é porque eu sou pastor da igreja de Gangnam. Uma vez eu vi a minha pessoa como pastor. Eu não tenho nenhuma condição para ser pastor. Então, frequentemente eu penso, eu sou pastor? Nossa, isso é muito engraçado. Como eu posso ser pastor? Que condição eu tenho para poder ser pastor? Eu não tenho nenhuma condição boa para ser pastor. Mas o impressionante é que Jesus Cristo está dentro de mim. Jesus Cristo está vivo dentro de mim. Então não tem importância eu ser fraco. O apóstolo Paulo falou o quê? Que eu guardo esse tesouro em vasos. Esse tesouro significa Jesus. E o vaso representa a pessoa de Paulo. Eu sou somente uma caixinha que guarda Jesus. E daí se a caixinha não for boa? E daí se a caixinha for feia? E daí se a caixinha for suja? E daí se a caixinha for velha? Pensem, uma caixa muito linda. Mas se tiver uma pedra suja ali dentro, que significado tem? E se numa caixa assim, tipo sujas, mas tiver um diamante enorme, então qual vocês escolheriam? Um dia eu descobri isso. Eu sou pastor, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma bondade. Eu não tenho nenhuma fidelidade. Eu não tenho nenhuma verdade em mim. Eu sou baixinho e eu sou feio. Mas Jesus Cristo está dentro de mim. Desde então, eu vivi guardando esse Jesus Cristo. Eu não queria mais mostrar o Pastor Oxo Park para as pessoas. Eu não queria mostrar alguma coisa que eu faço bem. Eu queria apresentar Jesus Cristo para essas pessoas. Mas as pessoas não tinham esse coração de escutar. Essa menina não tinha o coração de escutar. Então essa mulher, ela já tinha tentado se suicidar. Então o que eu podia dar esperança para ela? Com que poder eu poderia dar paz para ela? Como eu poderia dar uma nova esperança para ela ter uma nova vida para ela? Realmente, eu estava bem perdido sobre isso. E ela não abriu a porta. Eu queria voltar para casa. Mesmo que ela abrisse a porta, não haveria nada demais que eu pudesse fazer. Mas eu e essa mulher nos sentamos. E dentro de mim está Jesus. Eu simplesmente falei para ela, Jesus te ama tanto. E como que Ele trabalhou por você? Se você souber o amor dele por você, você somente vai poder ser mudada. E eu comecei a falar sobre Jesus para ela. O Jesus que está dentro de mim, pessoal. Esse Jesus bateu na porta do coração daquela mulher e trabalhou na vida daquela mulher, no coração daquela mulher. E naquele dia ela descobriu o Evangelho. E eu fiquei tão agradecido. Depois eu voltei para casa e eu falei para minha esposa, querida, vamos preparar um almoço para aquele pai e para aquela filha. E no dia seguinte, eu e a minha esposa preparamos uma mesa muito linda. Minha esposa, com todo o coração, ela preparou o almoço.
E ela convidou, e nós convidamos o pai e a filha. Então parecia que aquela filha era a primeira vez que ela estava sentada em tal mesa. Ela ficou tão emocionada, ela ficou tão feliz. Ela mostrou uma felicidade tão grande que não dá nem para expressar. Essa filha estava tão feliz e eu vi ela muito feliz. E depois que a gente comeu junto, aquela filha voltou para casa. E como eu estava ocupado depois disso, eu não pude mais vê-la. E o pai, partindo da Coreia, ele falou que queria vir me encontrar. E aí a gente comeu junto. E aquele pai continuamente chorou. Ele pegou o telefone e começou a ligar. E agora a filha dele está em Montreal. E aí ele começou a falar com a sua filha no telefone. E aí ela falou no telefone. E por 10 minutos eu conversei com a filha dele pelo telefone. E eu vi que ela estava no meio da luz, vivendo uma vida muito clara. É tão incrível. Ela está aprendendo culinária lá em Montreal, no Canadá. E depois, lá em Paris, na França, ela vai abrir um restaurante. Eu vi ela tão feliz. O pai dela ficou tão agradecido para comigo. Ele falou continuamente chorando. E eu liguei para o missionário de Toronto. E eu falei para ele o telefone dessa filha do cônsul. Ah, quanto tempo demora de Montreal até Toronto? Ah, de carro 5 horas. Aí eu falei, então liga para ela. Frequentemente se encontra com ela. E eu falei para aquela filha também, o pastor de Toronto vai te ligar. Eu vi coisas tão felizes acontecendo. Eu falo frequentemente para os membros da minha igreja. Com que felicidade vocês vivem nesse mundo sem se tornar pastor? Eu não tenho nenhuma força para fazer essas coisas. Mas um dia Jesus, ele entrou no meu coração e tomou lugar. E com esse Jesus Cristo no meu coração, eu encontro as pessoas e me entro em atrito com elas. Não sou eu que estou entrando em atrito, mas é Jesus dentro de mim que está entrando em atrito com elas. Eu vi Jesus fazendo um trabalho incrível. E antes de Jesus fazer trabalhos incríveis através de mim, então, primeiro, Jesus fez uma coisa incrível por mim. Eu não consigo nem falar tantas coisas incríveis que Jesus Cristo fez por mim. Jesus sempre estava vivo dentro do meu coração e da minha vida trabalhando. Sempre que eu fico aqui diante de uma multidão, então as coisas que Jesus trabalhou na minha vida começam a aparecer no meu coração novamente. Nossa, como Ele me amou tanto. Nossa, como Ele me amou e continua me amando. Então isso surge dentro do meu coração. Há uns 20 anos atrás, eu estava com um corpo muito doente. Eu sou uma pessoa assim que tem o corpo meio que não é saudável, né? O meu coração não era saudável, meu estômago não era saudável. E naquele tempo eu descobri que eu estava com úlcera no estômago. E passando pela úlcera, nossa, eu passei por muita dificuldade. Eu acredito que todos vocês saibam disso. Se comer doce, salgado, azedo, amargo, ardido, então tudo isso dá diarreia. Vocês já se encontraram com algum coreano? Tem algum coreano ao seu redor? Se vocês não se encontraram nunca, então olhe bastante para mim. A Coreia é um país muito especial. Não existe nenhum país como a Coreia no mundo.
Então, o clima é, primeiro de tudo, é bem quente no verão, 34, 35 graus. Não é simplesmente 34, 35 graus. Mas, porque é época de monções, né, na Coreia, então sobe o calor da terra e fica bem úmido. E no inverno vai a menos 30 graus. É muito frio. Na Rússia, inverno é muito frio, mas no verão não é muito calor. Índia, África, no verão é calor, mas no inverno não é tão frio. Mas na Coreia, o inverno é muito frio e no verão é muito quente. E isso tornou o coreano muito assim sensível. E assim, os coreanos, eles também comem comidas extremas. Na mesa de um coreano, tem comida ardida, tem comida azeda, tem comida doce, tem comida salgada, comida gostosa. É isso que enche a mesa. Então, na mesa de um coreano, porque o coreano é muito assim, exigente, então ele deseja tudo isso em cima da mesa. Porque, independente do país que seja, se tiver 10 coreanos naquele país, eles têm o mercado deles. Porque eles não conseguem viver sem comida coreana. E a comida mais famosa da Coreia é o kimchi e o doenjang. Para fazer o doenjang demora mais ou menos um ano. Uma vez eu fui para a África e não conseguia comer a comida de lá. E a irmã Dorothy veio me procurar. Porque eu não conseguia comer nada. Ela falou para mim, Pastor Park, que tipo de comida o senhor gosta? Ah, eu gosto de doenjang. E ela ficou toda preocupada. Porque eu não conseguia comer nada. Ela perguntou, doenjang é feito do quê? Ah, de soja. Aí a Dorothy ficou tão feliz e começou a dançar. Ela falou, vou lá na feira comprar soja e depois vamos fazer doenjang. Aí eu ri. Falei, não dá para fazer assim. Ah, por que não? Ah, ensina como é que faz doenjang. Eu falei, eu posso fazer uma coisa parecida com doenjang, mas não vai ser igual. Por quê? Para fazer doenjang demora 1 ano. Como cozinhar por 1 ano? Porque pra gente, do campo até a mesa, demora só 30 minutos. Ela não conseguia entender quando eu falei que demorava 1 ano para fazer doenjang. Então, os coreanos, eles investem quase tudo que tem na comida. E eles colocam tanto esforço para fazer comida. E gastam muito tempo. Quando eu vejo a minha esposa fazendo comida, eu não entendo. E eu ensinei como fazer doenjang. Como faz doenjang? Você pega a soja e você coloca num pote e você cozinha no vapor. E quando está bem cozido, você amassa. E aí você faz uma massa bem grande de soja. E se você colocar num quarto quente, e aí os fungos começam a entrar nas sojas e começam a estragar. E estraga por uns 3 meses. E quando você abre o meio, tá todo preto, podre. E depois você tira um pedaço e coloca no sol. E depois coloca na água de sal. Você coloca bem no fundo da água de sal. E se você deixar por 6 meses, então esse sal começa a entrar no doenjang. E se você tirar a água e separar a água do conteúdo, então a água vira o molho de soja
e aquele conteúdo se torna o doenjang. Isso é uma delícia. É muito bom. É muito gostoso. Isso é o doenjang. E eu falei para Dorothy. Sabe o que a Dorothy me falou? Eu não entendo. Por um ano você fica cozinhando doenjang. Então, enquanto você está fazendo esse doenjang por um ano, o que você come? É muito engraçado, né, o que ela falou. Ela não consegue entender os coreanos. Aí eu falei, a gente come o doenjang que a gente fez antes. E esse um ano antes, o que você comeu? A gente comeu o que a gente fez há 2 anos atrás. A comida coreana é bem especial. Ardida, salgada. Tem todos os tipos de comida com gosto estranho. Eu também como comida coreana. Mas às vezes, essa comida, que isso? É assim. Mas o kimchi, pessoal, faz com a selga. E tem que fazer uma coisa muito boa com o kimchi. Tempo, temperatura, isso é muito importante. O kimchi no calor, ela azeda muito rápido. No inverno, ela azeda devagar. Então, se o kimchi estiver salgado, então ela vai azedando mais demorado. E se não tiver, se estiver menos salgado, então azeda mais rápido. Então, você tem que ajustar a temperatura, o tempo, para fazer um bom kimchi. Então, na Coreia tem mais de 360 tipos de kimchi diferentes. Vocês podem pensar que só tem um tipo de kimchi, mas tem kimchi de nabo, tem kimchi de várias coisas. Tem com pepino também dá para fazer kimchi. Também dá para fazer kimchi com fécula de batata doce. Tem vários tipos de kimchi. Esse ano choveu demais. Choveu em um mês de agosto, choveu por 25 dias. Foi a primeira vez que choveu tanto desde que surgiu a Coreia. Todas as selgas derreteram. Então, quanto que é uma selga? Antes era R$4. Agora a selga custa R$30. Nossa, tá tão caro, né? Se o coreano não comer kimchi, não sobrevive. E aí as pessoas elas ficaram em fila na loja de acelga e eles importaram a selga da China quando o preço estava um pouco mais baixo. E você lava a selga e coloca na água de sal. E você tem que calcular o tempo direitinho. Se ficar muito tempo no sal, daí vai ficar muito salgado a selga. E se for muito curto o tempo, aí a selga fica sem sal. Então, bem quando chegar a hora, você tem que lavar esse kimchi, tirar o sal. E quando você lava o kimchi, quando você lava a selga, você tem que lavar o sal de fora da selga. Mas o sal que já foi absorvido pela selga já não sai mais. E esse é o sabor do kimchi. E nesse kimchi você coloca pimenta em pó, coloca alho e outros temperos. E quando você coloca num pote, depois de uma semana você tem o kimchi. Isso é tão gostoso. Eu vou falar só uma coisa sobre o kimchi. Não existe nesse mundo uma comida como kimchi. Kimchi, normalmente você come com arroz. Mas comer só o kimchi é salgado. Mas o incrível, quando você comer kimchi com bife, também combina muito bem. Não só isso. Quando você come pizza, experimenta com kimchi. É muito gostoso. E espaguete com kimchi também é muito gostoso. E também, isso também é gostoso. E come pão com kimchi.
E sushi. E o salmão, sushi de salmão. Come com kimchi também, isso é muito bom. O kimchi é que tipo de comida? Porque tem o coração bem largo. Com qualquer um ele combina. Então, onde você colocar kimchi, vai combinar. Eu hoje falei vagamente como preparar o kimchi e vocês vão para casa e estudem. O kimchi não é feito assim do nada. Você fracassa uma vez, você fracassa de novo. E depois de 10 vezes, vocês vão se tornar em pessoas que fazem kimchi. E o kimchi tem uma qualidade especial. O kimchi, ele tem muitos germes saudáveis. Antigamente, quando teve aquela doença do SARS na Ásia, cobriu toda a China, passou pela Coreia e foi para o Japão. O SARS não pegou a Coreia, porque ninguém ficou doente. Então, os cientistas estudaram. Por que os coreanos não pegaram esse SARS e passou reto por eles? E aí veio o resultado, por causa do kimchi que eles não pegaram. Então, essas enzimas do kimchi venceu o SARS. E por isso você fica saudável. Hoje a aula é sobre kimchi. Demais, né? Exagerei. Tá, desculpa. Tá, então vamos passar. Então, eu estava com dor no estômago. E eu não podia comer kimchi. Eu não podia comer doenjang. Eu não podia tomar café. Salgado, doce, azedo, gelado. Tudo me dava dor no estômago. Nossa, isso estava me deixando louco. Eu fui para o hospital. Eu fui para o hospital Hanyang. E tinha um médico muito famoso, Chaebyung. Era um médico muito famoso. Ele me prescreveu um remédio e eu tomei esse remédio. Nossa, e o meu estômago ficou tão confortável. Nossa, acho que agora eu vou viver. Nossa, o estômago também pode ficar tão assim, calmo. Nossa, eu fiquei tão bem. E por uma semana eu tomei aquele remédio. Depois de uma semana, quando tomava e quando não tomava o remédio era igual. O remédio ficou inútil. Então, quando a minha esposa fazia comida, ela fazia um monte de comida. Mas lá no cantinho, para mim, tinha um pouquinho de mingau, tinha 3 folhinhas de alga, 3 por 5 centímetros, e 3, 4 camarõezinhos fritos para mim. Um pouquinho de carne com soja, molho de soja. Nossa, eu ficava tão bravo quando eu via aquilo. Eles estavam comendo aquelas coisas que estavam borbulhando, que estavam quentinhas. E por que eu tenho que comer isso? E mesmo comendo aquilo, me dava diarreia. Por 3 meses, eu sofri de úlcera. E em 3 meses, eu perdi 7 quilos. 7 quilos era 10% do meu corpo, do meu peso. Então, perdendo 10% do meu peso, né? Então, a minha roupa estava toda frouxa. Eu tinha que fazer mais um buraquinho no meu cinto. Eu me senti tão mal. Mas eu continuamente tinha que participar, realizar as conferências. E era maio naquele tempo. E eu acordei de manhã cedo e eu orei diante do Senhor. E aí eu pensei em várias coisas. O verão está chegando, mas com esse corpo eu não tinha coragem de fazer todos os eventos que a gente tinha programado para o verão. E daí eu orei diante do Senhor. Deus, eu estou com muita dor no estômago. Com essa dor, eu não vou poder fazer o acampamento de verão.
Senhor, cure meu estômago. Senhor, meu estômago está doendo. Por favor, eu estou com úlcera. E aí eu orei. Mas eu orei e de repente dentro do meu coração surgiu uma palavra da Bíblia. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por favor, passe na tela. Marcos capítulo 11, versículo 24, que está escrito: tudo quanto disserdes, tudo quanto pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Então, o que está escrito? Tudo quanto pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Então será assim convosco. Nossa, eu fiquei completamente assustado. Nossa, existe essa palavra na Bíblia? Nossa, que fácil! Depois que eu pedir alguma coisa em oração, é só eu acreditar que eu recebi, que vai acontecer. Ah, tem esse tipo de palavra. Ah, tem esse tipo de palavra na Bíblia. Ah, eu só tenho que acreditar no que eu oro. Ah, isso é tão fácil. Nossa, isso é tão bom. E eu fiquei tão agradecido. E aí eu orei. Deus, eu estou com dor no estômago. Por favor, cure-me. E depois, eu só tinha que crer que eu estava curado, que eu ia ficar curado. E aí eu decidi crer. Mas acreditar não é tão fácil. Por quê? Se eu acreditasse que eu estava curado, eu tinha que comer kimchi, eu tinha que tomar café. Então, naquele momento, se eu só com mingau eu já tinha diarreia. Nossa, mas eu comer kimchi com esse estômago? Então eu tinha um pensamento de que eu morreria com o estômago estourado. Ah, e aí eu descobri. Ah, esse tipo de problema que surge na nossa vida espiritual. Então, eu estava com dor no estômago. Porque eu estava com dor no estômago, eu orei diante do Senhor. E depois que eu orei, Deus escutou a minha oração. Meu estômago dói. Se eu acreditar nisso, conforme a minha fé, meu estômago seria curado. Isso é tão fácil, não é? Quem disse que fé é difícil? Quem disse que fé é difícil? Mas fé é tão fácil. É só eu acreditar. É só eu acreditar que meu estômago está curado. E eu acreditei que meu estômago estava curado. E aí surge um problema. Depois, o motivo que eu não podia tomar café, o motivo que eu não podia comer doenjang, o motivo de que eu não podia comer kimchi, é porque eu estava com dor no estômago. Mas se eu estou curado do estômago, eu devo comer kimchi, eu devo comer doenjang, eu devo tomar café. Eu não podia comer porque eu tinha dor no estômago, mas se eu acreditasse, eu tinha que comer. Mas se eu comesse kimchi com esse estômago, então poderia não ser um problema, mas o médico me falou: pastor, cuidado. A úlcera deixou seu estômago como uma folha de papel, a parede. Então seu estômago vai queimar. Pessoal, pensa nesse estômago tão fininho. Se você cobrir com água e colocar comida dentro, será que não vai estourar? E se estourar? Em 24 horas eu morria. Então, cuidado. Você tem que mastigar direitinho. Mastiga 100 vezes cada colher de arroz. E eu escutei o que o médico me falou. Eu mastiguei 100 vezes uma colher de arroz. Eu contei. Depois de 20 vezes mastigado, já não tinha mais nada na minha boca.
Mas mesmo assim, para obedecer a palavra do médico, antigamente eu não obedecia muito bem, mas como eu tinha muita dor no estômago, mesmo que falasse para não obedecer, eu obedeceria. Mesmo que não tivesse comida o 98, 99, e mesmo assim saía diarreia. E se eu comesse kimchi nesse corpo, com esse estômago, nossa, não faz sentido. Comer kimchi, aí eu fiquei com problema. Deus falou, crede que o seu estômago está curado. E assim seu estômago vai ficar curado. Conforme a sua fé vai ser feito. Então, o pensamento dentro de mim, se eu comer kimchi, meu estômago vai queimar. E aí começou uma luta. Então, essa palavra de João capítulo 11 que estamos estudando é exatamente assim. A palavra de Jesus diz o quê? Lázaro, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas Marta e Maria, no pensamento delas, dessa forma o nosso irmão vai morrer. Ele já morreu. Isso não é morte? E Jesus está falando que ele não morreu? Nossa, então a palavra de Jesus está errada. Então ele morreu, isso é realidade. Ele não está respirando. O coração dele não está batendo, o corpo dele está gelado. Isso está morto. Então, qual a coisa mais difícil na vida do ser humano? As pessoas, por muito tempo, ficaram sob o domínio de Satanás. O primeiro homem, Adão, acreditou mais na palavra de Satanás do que de Adão. Então, em outra palavra, Adão acreditou na serpente. Porque ele acreditou na serpente, ele simplesmente aceitou a voz de Satanás exatamente como ele escutou. Satanás, ele segura o nosso coração. E ele está fazendo o nosso coração pensar e seguir um caminho contrário do de Deus. Uma vez na África, tinha um macaco e ele estava se escondendo. E de noite, aquele mercado fechou as portas, trancou as portas. E aí o macaco apareceu. E o que o macaco fez? Esse macaco, ele trocou todos os preços das mercadorias. O anel de diamante, $5. Todos os preços ele trocou. Uma camiseta tão barata, R$70. Ele trocou o preço de todas as mercadorias. E de manhã eles abriram as portas. As pessoas viram a camiseta e ficaram assustadas. Que camiseta é essa para ser R$70? Nossa, qual a diferença dessa camiseta com a outra? Nossa, ela parece boa. Nossa, realmente, $3.500? As pessoas estavam assustadas. Nossa, esse anel de diamante, R$10? Nossa, sério? Não é falso? E aí começou esse problema lá no shopping. Todos os preços estavam trocados. Um macaco entrou no shopping e, assim como ele trocou todos os preços, Satanás entrou no nosso coração e ele trocou todos os nossos valores. Ver exatamente, julgar corretamente, experimentar, estudar, julgar, e depois, no final, você determina o julgamento. Mas o importante é o quê? É que Satanás criou um julgamento completamente diferente do julgamento de Deus. Pessoal, sempre que a gente lê a Bíblia, mesmo que a gente diga que é bom, mas no final, quando a gente quer entrar na Bíblia, a Bíblia, ela está falando em coisas muito diferentes de nós.
Nós rejeitamos e nós paramos. Eu era assim. Marta era assim. Maria foi assim. Vocês também são assim. Os crentes de antes também eram assim. Então muitos crentes também estão assim. Eles estão com valores completamente diferentes. Jesus falou para Marta, Maria e Marta, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Seu irmão não vai morrer. Não vai morrer. Foi assim que ele falou. Mas, pessoal, mas quando a Marta viu, o irmão dela estava morrendo. O irmão estava morrendo e ele morreu. E aí aconteceu um problema. Maria, o que ela tinha que acreditar? Quando ela via a situação, com certeza o irmão dela estava morto. Mas a palavra de Jesus diz que ele não morreria. Então, o que isso significa? Então, esse irmão morreu ou não? Ontem eu expliquei para vocês. José foi vendido como escravo. Mas ele foi tentado pela esposa de Potifar e foi para a prisão. Mas, pessoal, as pessoas pensam, José era escravo. Ele estava como escravo na casa de Potifar. E José, ele foi para a prisão, mas não é o que Deus diz. José não é escravo. José não foi para a prisão. Ele só está passando por esse processo para se tornar um governador. Hoje de manhã eu falei sobre o filme Ben-Hur. Os principais atores do filme é Ben-Hur e Messalá. Então Ben-Hur era da descendência do rei de Israel e Messalá era dos oficiais tradicionais, oficiais militares tradicionais de Roma. E eles, quando eles eram crianças, eles eram muito amigos, mas crescendo, os ideais deles mudaram. E assim Messalá pensou que o imperador de Roma era um deus. E ele era fiel ao seu imperador, mas Ben-Hur acreditava em Deus. E um dia os dois brigaram. Messalá falou, você deve escolher. Ben-Hur disse, se você me escolher, eu sou teu... Se você não me escolher, eu sou teu inimigo. E desde então eles se tornaram inimigos. E aí Messalá enviou Ben-Hur como escravo. E assim, no barco de escravos, Ben-Hur salvou Arius. E aí depois ele se tornou conselheiro de Roma. E assim o Ben-Hur, ele queria se vingar do Messala. E Ben-Hur queria matar o Messala. E Ben-Hur orou, Deus, permita a vingança. E aí ele entrou na guerra. E naquele dia o Messalá caiu do cavalo e ele foi machucado e morreu. E aí, antes de morrer, o Ben-Hur foi procurar por Messalá. Messalá falou, eu morri agora. E você pensa que você venceu, né? Mas a corrida não acabou ainda. A nossa luta ainda não acabou. Antes de eu morrer, eu quero te falar uma coisa. Vai no Vale dos Leprosos. A sua mãe deve estar lá. A sua irmã deve estar lá. A guerra ainda não acabou. Parece que eu perdi. Parece que eu estou passando por esse sofrimento. Mas você vai lá no Vale dos Leprosos e você vai sentir a dor. Essa é a próxima guerra. Os dois se odiavam. Mas isso era no filme. Depois que acabou o filme, os dois eram amigos muito íntimos. Oh, você fez isso aquela vez lá na corrida, né? Oh, vamos sair junto.
Então, o Messala e o Ben-Hur são amigos ou inimigos? Amigos ou inimigos? Bem amigos. Mas no filme são inimigos. Mas qual que é a realidade para nós? O filme é a verdade ou a vida real é a verdade? Mas muitas pessoas não conseguem distinguir isso. José foi para a prisão. Era um processo para ele se tornar um governador. Pessoal, é assim. Viver nesse mundo, nós somos enganados por esse mundo e por isso perdemos muitas coisas. Ben-Hur e Messalá eram amigos bem próximos. E depois que o filme acabou sendo inimigos, será que depois do filme eles ainda eram inimigos? Não, eles eram inimigos só no filme, entendem? Satanás nos enganou assim. Eu pensei, nossa, eu tô com dor no estômago. Eu vou orar para ser curado. Eu orei. Então, se eu acreditar que eu vou ser curado, então se eu acredito nisso, eu tenho que comer kimchi tenjang. Mas eu senti assim que se eu comesse kimchi, eu iria estourar meu estômago, né? Porque kimchi é ardido. Quando os americanos vêm para a Coreia, eu dou duas coisas para eles. Uma coisa, eu dou kimchi. E eles acham muito ardido. E outra coisa, porque os coreanos, eles gostam de ficar limpos, eu levo eles para sauna. Os americanos também tomam banho frequentemente, né? Mas, por natureza, o banho dos americanos e dos coreanos é diferente. Então, as grandes saunas da Coreia têm 2, 3 hectares. Vocês conseguem entender? Os americanos não conseguem entender. Os americanos, num pequeno box, tomam banho, né? E a minha esposa também, ela vai para essas grandes saunas às vezes. Ela leva a sua maquiagem, leva a sua toalha, seu sabonete. E também leva um almoço. Ela leva um monte de coisa para comer. E ela leva tudo isso e vai para a sauna. E ela vai para essa sauna bem grande. E entra na água bem quente. E depois entra na água gelada. E a piscina é bem grande, né? Não piscininha de dentro de casa. A piscina da sua casa é um pouco maior que o teu tanque, né, de lavar roupa. Mas tem essa piscina bem grande. Eu não sei, né? Nunca entrei nesse banheiro das mulheres. Mas na banheira dos homens, nossa, a gente entra e fica de molho. A gente entra, sai. Com água quente, gelada. E aí a gente fica por umas 2 horas. A gente fica cansado, a gente dorme um pouquinho. Daí depois a gente almoça e depois a gente fica cheio. E depois a gente entra de novo na sauna. E tem tipo uma esponja assim, bem dura assim. E por horas você fica esfregando contra a pele. E aí começa a sair um monte de célula morta, cascão. Americanos, vocês têm que saber. Quando vocês tomam banho, não sai todo o seu cascão. Quando a gente toma banho no chuveiro americano nos Estados Unidos e vai na sauna, não por 2 horas, 30 minutos, a gente esfrega as costas, nossa, sai macarrão do corpo. Aí os americanos ficam tão envergonhados, nossa, mas eu tomei banho ontem. Ai, por que está saindo tudo isso de mim? Todos vocês são assim. Se vocês vierem para a Coreia uma vez, vocês têm que fazer isso. Eu também não posso ir frequentemente, mas vou 1, 2, 3 vezes por ano.
Mas a minha esposa, qualquer problema que aconteça no mundo, ela vai pelo menos uma vez por mês. Ou até uma vez por semana. Ela vai, às vezes, para essas saunas assim do nosso bairro, né? Mas são mais grandes saunas, tem que dirigir 2, 3 horas. Os americanos não vão entender. Nossa, por que você vai dirigindo 2, 3 horas para tomar banho? Você vai preparar uma marmita para ir tomar banho e fica 6 horas lá? Nossa, ninguém entende. É assim que os coreanos são limpos. Mas o coração não consegue ficar limpo desse jeito. O exterior é limpo. Mas, pessoal, vocês são assim. Eu adoro kimchi. Eu gosto muito de kimchi. Só tendo kimchi, eu não preciso mais me fazer nada. Só kimchi e arroz gelado é gostoso. Mas eu tive um problema com kimchi. O kimchi agora na Coreia está muito caro. Mas a semana passada nós fizemos jejum por 3 dias. Depois que acabou o jejum, eu levei os irmãos para casa de sopa de solongtang. Eu levei eles pro restaurante de solongtang. E eles deram assim de kimchi pra gente. E essas 3 acelgas bem grandes, bem vermelhas. Nossa, eu comi só aquilo e não comi mais nada. Nossa, depois de passar 3 dias de fome, nossa, estava tão gostoso. E no dia seguinte eu fiquei com dor de barriga. Ai, minha barriga. Mas mesmo assim eu comi kimchi. Mesmo que doesse, eu comi. Hoje à noite eu vou acabar com essa aula de kimchi. Eu estou falando muito de kimchi. Mas o kimchi é uma comida muito boa. Eu não podia comer kimchi. Só comendo mingau me dava dor no estômago. Então, se eu comesse kimchi, então eu sentia que meu estômago ia furar. E aí eu pensei, eu orei para Deus curar meu estômago. E Deus falou para eu acreditar. Então, se eu acredito, eu tenho que comer kimchi. Mas se eu comesse kimchi, eu parecia que meu estômago ia estourar. E aí eu pensei profundamente no meu coração. Eu li a Bíblia, li. Eu li 20 vezes. E eu acreditei. E eu decorei. E aí eu pensei, então, se eu acredito nessa palavra e comer kimchi, será que eu vou morrer? Ou será que eu vou ter mais dor no estômago? Na Bíblia, o que diz? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. A Bíblia o que diz o quê? Se eu acreditar que meu estômago foi curado e comer kimchi, então o que a Bíblia diz? Que eu vou morrer ou que eu vou ser curado do estômago? Hein? O que diz? Hein? Que eu vou morrer? Sim. Que eu ia ser curado. E o meu pensamento? Ai, se eu comer kimchi com esse estômago, nossa, eu vou morrer. Nossa, meu estômago vai ser furado. Nossa, até o mingau faz isso comigo. E aí eu descobri uma coisa incrível. A gente pode vagamente frequentar a igreja. A gente pode saber um pouco a Bíblia. Então, um jovem e uma jovem se apaixonam. Quando eles namoram, eles não brigam. Mas e quando eles se casam? Eles brigam. Vocês também são assim, né? Quando vocês namoravam, vocês não brigavam, né? Mas vocês casando, brigam todos os dias. Sabe por quê? Quando vocês namoram, é de longe. Vocês se encontram 1, 2 horas, depois vão embora, cada um pro teu canto. Então, por essas 2 horas você pode fazer bem. Mas quando você se casa, você fica bem próximo. Vocês têm que passar todos os dias juntos. De longe não tem problema. Mas quando vocês se aproximam,
Aí começa o atrito. Então, a vida espiritual, com essa distância, não tem problema. Mas, quando essa palavra se aproxima da minha vida e entra em atrito comigo, que tipo de pessoa você se torna? Surge a experiência, a sabedoria, as coisas que você sabe em você, e faz com que eu rejeite a palavra de Deus. Porque Satanás, por muitos anos, ele governou o homem. E ele colocou um pensamento diferente do de Deus. Então, você ser um crente, assim, por fora, não tem problema. Mas quando você quer ir pela fé, acreditando na palavra, então o nosso interior somente pode rejeitar a palavra de Deus. E as pessoas não conseguem ultrapassar esse limite. Vocês, pessoal, através dessa conferência, se vocês ultrapassarem esse limite, vocês e Jesus vão se tornar um. Eu não quero falar como eu fui curado do meu estômago, mas eu quero falar como eu ultrapassei o limite do meu pensamento. Davi passou esse limite. Abraão passou esse limite. Pedro ultrapassou esse limite. Paulo ultrapassou esse limite. A vida espiritual começa onde? Diante da palavra de Deus. Quando a gente ultrapassa o limite do nosso pensamento, então começa a vida espiritual. E se você ultrapassar isso, independente de que pessoa você seja, Deus estará com vocês. Amém? Amém? Amém. E eu li a Bíblia mais uma vez. Tudo quanto em oração pedir, crede que recebeste, assim será convosco. Tudo. Crede, porque assim será convosco. Eu vi essas palavras e aí eu comecei a estudar. Se por acaso eu, conforme essa palavra, acreditar que meu estômago foi curado e comer kimchi, o que será que vai acontecer comigo? No meu pensamento, eu acho que eu ia ficar com dor no estômago e eu ia passar por um grande perigo. Mas o que diz a Bíblia? Conforme a tua fé vai ser realizado, então você vai ser curado. E aí eu pensei, conforme essa palavra, eu orei pedindo para ser curado. E se eu acredito que eu fui curado, e vamos supor que eu comi kimchi. Se por acaso meu estômago começou a doer mais, e eu morrer, então a Bíblia é mentirosa. Então essa Bíblia tem que ser queimada. Porque a palavra de Deus é mentira. Então só isso podia ser dessa forma. Mas eu acreditava como? Não, essa Bíblia não é mentira. Deus não é mentiroso. Porque se for assim, se a Bíblia falou assim, se eu acreditar, eu vou ser curado do meu estômago. E eu orei para Deus. Deus, eu estou com dor no estômago. Por favor, cure-me. Amém. Eu acredito. Eu acredito. Meu estômago foi curado. Meu estômago foi curado. E eu acreditei que meu estômago foi curado. E aí chegou o café da manhã. E naquela manhã também veio um monte de convidados na minha casa. E estava cheio de comida na mesa. Kimchi, yukejang. Tem uma comida chamada yukejang, é feita com carne de boi. E tem pimenta em pó e é bem vermelha a sopa. E também tem vegetais dentro, carne. É ardido, mas é gostoso. Yukejang, sopa de doenjang. E eles colocam kimchi dentro do doenjang. E se colocar carne de porco, nossa, é uma delícia. E a mesa estava bem cheia. E no cantinho da mesa tinha um pouquinho de mingau
um pouquinho de carninha, um pouquinho de alga. E eu olhei por toda a mesa. E lá no cantinho estava ali a minha comida. Eu nem olhei para aquela comida. E eu me sentei no meio. E eu peguei o meu pote de arroz e comecei a comer. Kimchi, yukgaejang, doenjang. Depois de 3 meses, eu estava comendo arroz pela primeira vez. E a minha esposa me viu e ela ficou assustada. O que você está fazendo, querido? Você está doido? E aí eu ri e falei, não se preocupe porque o meu estômago já foi curado. E a minha esposa olhou para mim e depois eu acabei de comer. Eu como muito rápido. Arroz. A minha boca estava muito ocupada. E aí eu comi. E eu larguei a colher. As pessoas não tinham nem comido metade. E aí eu estava sentado lá. E aí meu estômago começou a doer. Ai, meu estômago. Ai, meu estômago. Eu não podia aguentar. Aí eu falei, desculpa. E fui correndo pro banheiro. Eu estava com tanta dor. E eu sentei no banheiro. E a diarreia. Ai, meu estômago. Ai, meu estômago. Satanás falou dentro de mim. Você comeu kimchi com esse estômago? Isso é fé? Agora você vai morrer. Você tá louco? Você comeu kimchi com esse estômago? Nossa, você realmente tá louco. Eu escutei essa voz. E eu tava com um grande problema. Nossa, e o que eu fiz? Nossa, eu não tenho nem fé. E eu fingi que eu tenho fé. Não! Eu sou assim, mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que se eu cresce, seria conforme a minha fé. Eu criei. E eu já estou curado do meu estômago. A Bíblia diz que se eu cresce, eu seria curado. Então eu creio, então eu vou ser curado. Então eu estou curado. Eu estou curado porque a Bíblia diz isso. Que conforme a minha fé aconteceria. E eu criei. Então eu estou curado. E Satanás falou. Você está curado? Está curado? E por que você está com dor no estômago? Você está com dor e você está curado? Você está com dor e está curado? Está curado? Está curado? Está curado? Está curado? Está curado? Ah, é verdade. Acho que eu não estou curado. Será que não é aquilo? E eu pensei de novo sobre a Bíblia. A Bíblia diz que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, assim será convosco. Eu com certeza orei. E eu criei. E então eu estou curado. Então eu estou curado. Mas Satanás falou. Se você está curado, por que você está com dor? Se você está curado, por que você está com diarreia? Se você está curado, por que seu estômago dói? Eu não sabia o que estava acontecendo. E mais uma vez eu pensei. Realmente, quando eu vejo, eu não estou curado. Quando eu vejo, eu estou com diarreia. Quando eu vejo, eu não estou curado. Isso é verdade. Mas, se Deus falou que eu estou curado, então eu estou curado. Então eu estou curado. Eu estou com dor, mas eu estou curado. Mesmo que eu esteja com dor, eu estou curado. Eu não vou olhar para a situação. Eu não vou olhar para o meu julgamento. Eu vou acreditar na palavra de Deus. Deus falou que pela fé eu seria curado. Eu criei. Então eu estou curado. Mas por que você está com dor? Eu estou com dor. Mas, se Deus falou que eu estou curado, eu estou curado. Eu estou com dor, mas eu estou curado. Como assim? Você está com dor e está curado? Você não entende, né? Mas na Bíblia diz que eu estou curado. Ai, eu tô curado. Ai, dói, mas eu tô curado. Eu tô curado já. Tô com dor, tô com diarreia, mas eu tô curado. Eu não acredito na situação que eu me enxergo.
Eu acredito na palavra. Eu acredito na palavra. Quando eu vejo, parece que eu não estou curado. Quando eu vejo, parece que eu estava com mais dor no estômago. Aos meus olhos estava com diarreia. Isso era a realidade, mas na Bíblia está escrito que eu seria curado. Então eu estou curado. Eu criei. Sai, Satanás! Eu já estou curado do estômago. Eu estou com dor, mas eu estou curado. Eu criei. Então, vai ser conforme a minha fé. E passou. Aí chegou a hora do almoço. Eu acabei o pote de arroz. E eu fui pro banheiro correndo. E tive diarreia de novo. Ai, meu estômago. Não, mas mesmo assim eu tô curado. Ai, a Bíblia falou que eu tô curado, então eu tô curado. Ah, então eu tô com dor no estômago, mas tô curado. Aí, naquela noite, eu fui convidado para jantar. Era no Hotel Hyatt, num restaurante de buffet. Nossa, aquele restaurante tinha centenas de tipos de comida. E eu entrei. Aí eu pensei, tô com dor no estômago. Vou comer bem pouquinho. Não, eu já tô curado, que isso? E naquela noite eu utilizei 5 pratos. E a minha barriga, assim, estava bem saliente. Porque eu ia comer igual. Quando eu era criança, eu passei muita fome. Por isso que eu não cresci muito. Meu filho é alto e meu sobrinho também é alto. Eu nasci em 1944 e os japoneses estavam nos dominando. E depois, quando eu fiz 1 ano, a gente recebeu a independência. E depois de 5 anos da independência, teve guerra. Eu participei dessa batalha do Rio Nakton. As balas caíam como se fosse chuva. Mas eu sobrevivi pela graça de Deus. E depois de um tempo eu voltei para casa e estava cheio de bala. E estava cheio de arma de guerra. E naquele tempo o nosso brinquedo era arma de guerra. A gente brincava com as balas de arma. E aí a gente pegava assim, brincava de guerra, né? Foi terrível naquele tempo. Não tinha comida para comer. A gente comia o que podia. E aí, se ficasse um pouquinho pior, a gente ia pegar a grama para comer, mas a gente não comeu a grama. A gente comeu a maçã da árvore, a gente pegou o caqui da árvore. E antes da cevada nascer, a gente descascava para comer. A gente passou tanta fome. Desde então, eu comecei a ter muita cobiça sobre comida. Mesmo que eu coma bem agora, quando eu vejo comida, nossa, eu tenho muita cobiça. E por isso que minha barriga está bem grande ultimamente. E eu tenho vergonha por ser pastor e ser barrigudo assim. E eu penso agora, né, nossa, eu tenho que comer menos. Até eu sentar na mesa que dura esse pensamento. Mas quando eu começo a comer, eu me esqueço de tudo que eu falei. E aí eu como. Eu sou assim. Não é porque eu sou pastor, eu sou todo assim certinho, correto. Não sou assim. Eu não sou melhor do que a outra pessoa. Pelo contrário, eu sou pior do que as outras pessoas. Eu não consigo nem me controlar. Mas dentro de mim tem Jesus Cristo. E o Jesus Cristo segurou meu coração. E por isso, dentro disso, eu pude crer piamente de que Jesus Cristo havia me curado. E Jesus segurou o meu coração, assim como Pedro. Quando Pedro estava afogando no mar, Jesus Cristo segurou. E ele, assim como Jesus, andou sobre o mar. Quando ele andou sozinho, ele afundou. Mas quando Jesus, ele segurou Pedro, mesmo que Pedro não tivesse fé, ele podia andar sobre o mar. E ele pôde andar até o barco, porque era Jesus que estava segurando. E agora Jesus está me segurando e ele está me fazendo andar sobre esse mundo. Não meu próprio pensamento, porque eu estava com medo e não podia comer kimchi. Mas a palavra do Senhor me conduziu para... Jesus me conduziu para a palavra.
E aí eu comi 5 pratos de comida e eu estava todo cheio. Eu estava dirigindo o carro assim, eu cheguei em casa e o incrível é que naquela noite eu não fiz diarreia. No dia seguinte, eu acordei e era na mesma hora que eu tinha orado num dia antes. Minha barriga já estava perfeitamente curada. Em exatamente 24 horas. E desde então meu estômago ficou bem saudável. Antigamente, quando eu comia coisas assim de farinha, eu ficava doente. Se eu tomava leite, eu ficava com diarreia. Até melancia me dava diarreia. Então eu tinha um estômago muito ruim. Naquele tempo eu não podia comer nem pão e nem nada baseado na farinha de trigo. Mas agora meu estômago está tão saudável. Até o que as crianças comem eu pego. Eu falo do meu sobrinho, vai, me dá só comida, vai, só uma mordida, neto. Eu como tudo. Eu não podia comer nada azedo. Mas agora eu como essas frutas azedas à vontade. Exatamente. Eu passei daquele limite do meu pensamento. Se eu comesse kimchi, parecia que eu ia morrer. Mas a palavra de Deus, se você crer, vai ser conforme a tua fé. E naquele tempo eu descobri que o meu pensamento era completamente contrário da palavra de Deus. Então, embora fosse difícil, eu passei o limite do meu pensamento e fui para acreditar na palavra de Deus. E depois Deus pôde trabalhar dentro de mim. E agora, por alguns dias, eu quero ensinar isso para vocês. Assim como eu, a experiência que vocês têm, as suas percepções, joguem fora os seus pensamentos e acreditem na palavra de Deus. Porque assim vocês vão se tornar um com Jesus. E aí o seu coração vai se tornar um com o de Jesus. E aí o coração de Jesus vai fluir para dentro de você. E desde então vocês se tornarão em pequenos Jesus. Eu sou uma pessoa muito falha. Em todo lugar que eu entro em atrito, Deus trabalha. Uma vez eu liguei para o pastor Nam Gyeong de Filipinas. Eu liguei para a casa do pastor Nam Gyeong. Então o filho dele atendeu o telefone. Eu sou o pastor Oksu Park, deixa eu falar com o seu pai. Ah, sim, pastor, o meu pai foi internado. Por quê? Ele voltou da viagem da floresta e ele pegou dengue. Dengue é uma doença muito perigosa. Na África, a doença mais medonha é a febre amarela, a dengue. Tem esses 2 tipos. Então, a febre amarela, 99% das pessoas morrem. A febre amarela é bem contagiosa. E a febre amarela e a dengue é transmitida pelo mosquito. E até 90% das pessoas morrem. E aí esse pastor ele foi para a floresta pregar. E ele voltou para Manila. E depois de um dia, o rosto dele começou a ficar bem escuro. O corpo dele começou a ficar escuro. Aí os irmãos falaram, pastor, que bom, a sua cor está ficando igual a nossa. Mas, na verdade, o veneno já estava apodrecendo o corpo dele, o sangue dele. E aí ele começou a ter febre, e aí ele foi para o hospital. E aí o médico, ele amarrou com uma borracha os braços dele e deu força. E começou a sair uma água preta do braço deles. Aí o médico falou, já é tarde agora. Ele só estava esperando a morte. E eu escutei que ele estava com dengue. Que hospital que é? É o Philippine Medical Center, Centro de Medicina de Filipinas. E aí eu liguei para esse hospital. E eu tinha certeza que a esposa, que ele estaria na UTI. Né? E eu escutei isso em algum lugar. Eu quero falar com ICU, né? Que é UTI em inglês. Eu quero falar com o missionário Nam, que é coreano.
E eles falaram que o pastor Nam não poderia atender o telefone. Que ele estava inconsciente. E aí a esposa dele atendeu o telefone. E eu falei, alô? E a esposa dele soube que era eu. De repente, a esposa dele começou a gritar. Pastor, o que eu faço agora? O que a gente tem que fazer agora? Agora, o que a gente faz? E ela estava chorando. Então parecia que aquele choro estava vindo até o meu coração. Eu falei, para de chorar. Mas mesmo assim ela continua a chorar. Por que você está chorando? Você quer realmente que tenha um motivo para chorar? Daí ela parou de chorar na hora. Eu conserto essas coisas muito bem. Daí ela parou de chorar. Realmente não é bom ter motivo para chorar. Aí eu falei, o pastor não vai morrer. Eu falei. Quem enviou o pastor Nam Gyo-young para Filipinas? Foi o pastor Oksu Park? Não foi. Foi a missão? Não. Foi a igreja? Não. Foi Jesus Cristo. Você acredita nisso, irmã? Jesus enviou o missionário Nam para Filipinas. Então, o missionário Nam tem muitas coisas para fazer em Filipinas ainda. Até ele realizar todo o trabalho que Jesus Cristo preparou para ele, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Será? Quem será o quê? Quando Jesus enviou o missionário Nam para Filipinas, havia um desejo, um plano no coração de Deus. Antes disso se cumprir, não, ele não vai morrer. Não chora. Ele não vai morrer. E eu desliguei o telefone. E a missionária foi para o quarto e falou para aquele missionário Nam que estava morrendo. Querido, o pastor Park ligou e o pastor Park falou assim. Ela falou exatamente o que eu falei para ela. E desde aquele momento, a febre começou a baixar. E a pressão do sangue voltou ao normal. E depois de 2 dias ele recebeu alta. Bem saudável agora. Ele está bem gordão agora. Ele está tão gordo que não dá nem vontade de ver. Eu acho que é porque ele come demais. Eu não sei o que ele comeu em Filipinas. Mas eu acho que ele comeu um monte. Não existe ninguém que não coma e engorde. Tem algumas pessoas que dizem, nossa, eu não como quase nada e engordo. Com certeza isso é mentira. É mentira. Diz que os coreanos têm 3 mentiras. Quais são as 3 mentiras? A jovem solteira diz que não quer casar. Isso é uma mentira oficial. E o comerciante fala, estou tendo prejuízo nessa venda. Isso também é uma mentira. E também o idoso falando que quer morrer logo. Isso também é uma mentira. É o que as vovozinhas frequentemente falam. Ah, eu tenho que morrer logo. Ah, eu quero morrer. Aí o neto falou, vó, a senhora realmente quer morrer? Ah, sim, eu quero morrer. Ah, então quer que eu compre o veneno? Ô, moleque! E ela fica brava. É o que acontece. Deus está vivo e trabalha em nós. Quando? É isso que vocês têm que saber. Pessoal, a eletricidade flui, ela trabalha pelo fio elétrico. Essa eletricidade, se conectar com fios elétricos, então a eletricidade vai fluir. Então, quando essa eletricidade é conectada, então a máquina de lavar funciona, a televisão funciona, o ar-condicionado funciona, a geladeira funciona. Mas se esse fio for desconectado, então tudo para. Mesmo que seja uma máquina de lavar boazinha. Mesmo que seja uma máquina de lavar malvada. Não importa, se for desconectado, vai parar de funcionar.
Não vai trabalhar sem eletricidade. A televisão é a mesma coisa. Ar-condicionado, geladeira. A eletricidade flui pelo fio elétrico. O trabalho de Deus flui através do coração. Do coração. Assim como os fios elétricos são conectados, o celular é através da frequência, não é? Se a frequência não combinar, não adianta. Dessa mesma forma, o poder de Deus, como que flui? De coração para coração. O nosso coração, quando se torna um com o coração de Jesus, quando os corações se conectam, o coração de Jesus flui para dentro do nosso coração. Então a paz que está no coração de Jesus flui para nós. O amor que está no coração de Jesus flui para nós. O poder de Jesus, ele flui dentro de nós. E assim nós nos tornamos em pessoas que amam. E assim nós nos tornamos pessoas poderosas. E assim nós nos tornamos em pessoas que são sábias. Você estudou bastante? Não estudou bastante. Não, ele era carpinteiro, Jesus. Mas ele se tornou um grande rei. Pedro estudou bastante? Não, mas ele era pescador. Mas um dia, entrando o coração de Jesus fluindo dentro dele, ele se tornou num poderoso trabalhador de Deus. Eu vi precisamente isso através da Bíblia. E depois eu conectei meu coração com o de Jesus. Mas o triste é que o coração de Jesus não combina com o meu coração. Não combina de jeito nenhum. Cada vez que eu quero combinar, não combina e cria problema. Por que isso não funciona? Porque o meu pensamento é muito diferente do de Jesus. O meu pensamento é diferente do pensamento de Jesus. E Jesus falou para Marta: o seu irmão vai viver. Jesus queria trabalhar no coração de Marta. E aí ela falou que o irmão iria reviver. No coração de Jesus, o Lázaro já estava vivo. No coração de Jesus, Lázaro não havia morrido. Lázaro estava dormindo. E que ele ia acordar em breve. Mas no coração de Marta e Maria não era assim. O nosso irmão morreu. O nosso irmão morreu. O nosso irmão morreu. Jesus falou, com certeza, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas no coração delas ele estava morto. E Jesus falou para Marta, antes dele erguer Lázaro, ele queria erguer o irmão dela dentro do coração delas. No coração de Marta. E assim, Marta tinha um coração diferente de Jesus. O coração de Marta e de Jesus não fluía. Quando Jesus via, Lázaro estava vivo. Mas porque Marta acreditava em si mesma, ela falava que ele estava morto. Então, Jesus primeiramente queria ressuscitar aquele Lázaro que estava morto no coração de Marta. Jesus falou, seu irmão há de ressurgir. Marta não recebeu esse coração. Ela não recebeu o coração de Jesus. E ela com o pensamento dela, ela falou assim, no último dia da ressurreição ele vai ressurgir. Não agora. Eu sou a vida e a ressurreição. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, vive de novo. Ah, sim, é verdade. Mas o meu irmão morreu. Ele não está mais respirando. O coração dele parou. Ele está gelado. Marta falou sobre a realidade. E Jesus pegou a Marta e levou até o túmulo de Lázaro. E queria mostrar Lázaro revivendo. E Jesus falou, retira a pedra. O túmulo estava com uma pedra bem grande. Tira a pedra. E o que Marta falou? Ai, Senhor, vai cheirar podre. Se abrir essa porta, vai cheirar podre. Marta estava presa dentro do pensamento dela. Vivendo por tantos anos. Ela acreditou na experiência dela, acreditou nos seus métodos
Ela acreditou nos pensamentos dela. E por isso ela não podia aceitar a palavra de Jesus. Sabe por que a Bíblia gravou essa palavra de João capítulo 11? Porque nós somos como Marta. Em João capítulo 11 está mostrando o nosso coração. Vocês também são assim. Mesmo que seja a palavra de Deus, tem que combinar com a sua experiência, tem que combinar com a sua lógica. Você só aceita quando combina com o seu pensamento, senão você não quer aceitar. Por isso, muitos servos de Deus, quando eles se encontraram com Deus, foi aí que eles pararam. Eles seguiram o seu próprio pensamento. Mas raramente, bem raramente, Pedro, apóstolo Paulo, Davi, José, Moisés, Noé, essas pessoas, elas não acreditaram no seu pensamento, mas sim na palavra de Deus. E assim Deus trabalhou dentro deles. Depois que eles aceitaram a palavra de Deus, eles se tornaram um coração com Deus. E aí o coração de Deus começou a fluir dentro deles. Pessoal, se nós formos mordidos por uma cobra, a maioria das pessoas morrem. Tem vários tipos de víboras. Tem a cascavel, ou tem a salmosa. Tem esses tipos de cobra, né? E são cobras venenosas. Principalmente a cobra. Quando ela cospe o veneno, se entrar veneno no olho, a pessoa já fica cega. Então, e ainda quando pega na pele, queima a pele. Quando a cobra pega o rato, ele coloca o veneno no corpo do rato e depois para. E aí o rato pensa, agora eu vivi, e começa a fugir. Mas aí o veneno começa a se espalhar pelo corpo e aí depois ela morre. E aí a serpente vai, cuida até com calma por trás e come. Nossa, o veneno é muito medonho. Ser mordido por uma víbora. Mas tem pessoas que sobrevivem à mordida da víbora. Quem são elas? As pessoas que foram mordidas por uma víbora e sobrevivem, o corpo dela tem o antibiótico, o anticorpo para ganhar desse vírus, desse veneno de víbora, da cobra ou das cobras peçonhentas. Então, a pessoa que é mordida por essas víboras tem que receber o sangue da pessoa que já venceu esse veneno. Mas o corpo normal não tem isso, mas as pessoas que já venceram esse veneno, eles têm anticorpos para vencer esse veneno. Então, as pessoas que morreram com essa mordida, se ela receber a transfusão de sangue, então, dentro do corpo dela, cria anticorpos. A vida da pessoa está na carne. E dentro do sangue tem o anticorpos. A vida espiritual está no coração. Tem alguns corações que têm anticorpos e tem corações que não têm anticorpos. Dentro do coração de Jesus Cristo, tem o anticorpos para vencer o pecado. Mas o importante, a pessoa que recebe e a pessoa que acredita, recebe o coração de Jesus. Para aqueles que receberam e acreditam no nome de Jesus, foi dado o poder para ser filho de Deus. Se vocês acreditarem na palavra de Deus e receberem essa palavra, porque o coração de Jesus vai fluir para dentro de vocês vão vencer o pecado, vão vencer a droga, vão vencer os jogos, vão vencer o medo, vão vencer o sofrimento,
vão vencer a tristeza. Isso vai se tornar o anticorpo que vai te confortar. Isso é incrível, pessoal. Mas para a gente não poder aceitar isso, Satanás faz a gente se proteger. Com a minha lógica, com a minha experiência, com a minha sabedoria. Eu estou certo. E quando combina, eu aceito. Isso é impossível. Então isso me torna uma pessoa difícil de aceitar uma coisa que eu não entendo. Eu só sigo o meu pensamento. Eu não entendo porque ele falou que meu irmão morreu, que ele não morreu. Ele já morreu. Sim, meu irmão já morreu. É o pensamento dele. Estava poderosamente empurrando a palavra de Jesus para fora do coração. Aconteceu comigo. Nossa, mas meu estômago está doendo. Não, eu não estou curado. Se eu estou curado, eu não posso fazer diarreia. Mas eu continuo com diarreia. Eu estou com dor no estômago. Eu não estou curado nada. E fez com que a gente não aceitasse a palavra de Deus. Muitas pessoas escutam essa voz de Satanás. Acreditam no julgamento da sua carne, da sua experiência, e elas dizem que isso não está certo. Eu também pensava assim. Mas lendo a palavra da Bíblia, embora eu esteja com dor no estômago, mas se eu acreditar, eu vou ser curado, é o que está escrito, e eu criei. E a palavra de Deus diz que eu estou curado. Embora eu esteja fazendo diarreia, embora que eu tenha dor no estômago, mas eu estou curado. E assim eu fui curado conforme a minha fé. Isso é fé. Através dessa conferência pessoal, se vocês aprenderem isso exatamente, vocês vão ser transformados em pessoas que acreditam na palavra de Deus e não nos seus pensamentos. Então, Deus vai poder trabalhar dentro de vocês. Mesmo que vocês são feios, não tem problema. Mesmo que sejam maus, mesmo que vocês tenham cometido pecado, dentre vocês tem algum que adulterou? Tem algum que fez aborto? Que roubou? Que matou? Independente do pecado que você cometeu, Jesus pode resolver. Por isso que vocês têm que receber Jesus dentro de seus corações. Por isso, Satanás faz com que o meu coração seja diferente da palavra de Jesus. Essa é a conclusão. Você vai acreditar na sua própria experiência, no seu julgamento ou na palavra de Jesus? Vocês vão ficar de que lado? É isso que vocês têm que decidir. Naquele dia, eu joguei fora o meu pensamento e acreditei na palavra de Jesus. E o incrível foi que meu estômago ficou curado. Desde 1999, meu coração começou a ficar muito doente. Eu fui para o melhor cardiologista de Nova York. E ele falou para mim: a eletricidade do meu coração está indo para outro lugar. E frequentemente meu coração parava. Eu colocava um estetoscópio no meu coração e meu coração batia tá, e depois parava. E eu tinha um sentimento muito estranho. Nossa, meu coração está parado, então eu vou morrer. Felizmente, eu voltava a bater. Eu não sabia quando eu ia morrer. Até 1999 foi assim. 1999, no mês de maio. Num ginásio, eu fiz a conferência lá no Peru. E tinha tantas pessoas lá reunidas. Eu estava sentado lá no banco de trás. E aí o apresentador estava apresentando. E aí o meu coração começou a bater muito forte. Eu não conseguia aguentar. Parecia que eu ia desmaiar. Eu frequentemente já tinha ficado diante de uma grande audiência. Então eu não tinha medo disso. Mas eu não conseguia aguentar, eu não conseguia olhar para eles. Daí eu parei. E daí eu fui pro subsolo. E tinha um quarto lá no...
E eu fiquei deitado eu fiquei sentado na cadeira e depois de um tempo, eu não sei, depois eu voltei, eu não sei como eu fiz a conferência naquele tempo. Depois eu fui de Peru para Seul e as pessoas me viram indo embora e começaram a abanar para mim. Naquele tempo, todas as pessoas disseram, essa é a última vez que o Pastor Park está vindo para cá. E depois que eu fui embora, disseram que todo mundo chorou porque falaram que era a última vez que o Pastor Park ia vir para lá. E eu voltei para casa. Eu não consegui aguentar. E a gente estava num apartamento do 7º andar. E aí eles estavam colocando pedra no edifício. E eu vi os trabalhadores trabalhando lá no alto e meu coração começou a tremer. Nossa, meu coração ficou tão fraco. E eu pensei, nossa, será que eu vou poder viver mais 2 anos? Meu coração começou a ficar cada vez pior. Eu não conseguia aguentar. Eu pensava que eu não poderia viver mais 2 anos. E todo mundo dizia isso. E aí chegou o mês de agosto. E eu tive um retiro. Deus, o Senhor tem que me curar. Então, lá do restaurante até onde tinha culto de criança, era 1 quilômetro. E eu fui indo e vindo várias vezes, mas aí eu fiquei assustado. Nossa, eu não sabia que eu estava tão ocupado correndo para lá e para cá. Nossa, quantas vezes eu já fui e voltei? E meu coração não teve nenhum problema. E eu acreditei que meu coração estava curado. Eu acreditei que o Senhor me curou. E aí eu comecei a fazer Cooper. E no começo eu dava uma volta no parque. Mas porque aqui na lateral, na costela, doía. Aí depois eu comecei a aumentar. Aí eu parei de fazer exercício. E aí minha pulsação começou a diminuir. Começou a ficar muito forte. Daí depois eu parei de correr. E depois de alguns dias, quando minha pulsação diminuiu um pouco, eu corri de novo. E foi assim que eu comecei a correr. Corri 1 quilômetro, corri 2 quilômetros, corri 3 quilômetros, corri 4 quilômetros, corri 5 quilômetros. E eu fiquei assustado. Meu coração tinha melhorado muito. Não só meu coração, mas meu estômago também. Agora eu estou muito saudável. Desde que eu nasci até agora, eu nunca fui tão saudável assim. Deus trabalha de uma forma incrível. Se Deus e a palavra estiverem conectados ao meu coração, não conheçam a palavra vagamente, mas conectem o seu coração. Assim como a eletricidade flui pelo fio elétrico, assim as pessoas não querem conectar o coração com Deus. Qualquer pessoa que seja, qualquer pecado que tenha cometido, qualquer maldade que tenha cometido, mas se o seu coração se conectar com o de Deus, o coração de Deus vai entrar em você e vai fazer a maldade embora. Vai ser resolvido todo o problema. A mulher surpreendida em adultério foi surpreendida em adultério. Ela somente podia morrer apedrejada, mas ela se encontrou com Jesus. E todas as coisas foram resolvidas. Jesus Cristo entrou em mim. E todos os problemas foram resolvidos. Pessoal, não tentem vocês quererem fazer alguma coisa. Unam seu coração com o de Jesus. Unam seu coração com o de Jesus. Abandonem seus pensamentos. E a partir de hoje à noite, Jesus vai trabalhar vividamente em vocês. Assim como Jesus. Assim como Ele está trabalhando na sua pele, usando a sua pele. Só por fora é você, mas dentro é Jesus. Então vocês vão achar incrível o jeito que Deus vai trabalhar em vocês. Eu experimentei isso várias vezes. 1 vez, 2 vezes, pelo meu pensamento, eu não entendia, mas eu uni meu coração com Jesus e assim minha vida mudou demais. Fazendo a IYF, muitos jovens eu ensinei a eles. E quando eles aceitaram a palavra de Jesus pela fé, drogados foram curados, loucos foram curados, viciados em jogos foram curados. Muitas pessoas mudaram.
E da mesma forma, todos estão vivendo a vida de Jesus. Hoje, Jesus deseja entrar em vocês. Como nós podemos receber Jesus no coração? Jesus, entre no meu coração. Orando assim? Não, não é assim. Com o mesmo coração de Jesus. Independente do pensamento que você tenha, abandone seu pensamento e una seu coração com o de Jesus. E assim vocês se tornarão em Jesus. Assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Davi, assim como Moisés, assim como Noé. Vocês se tornarão em pessoas de Deus. E porque Deus vai conduzir toda a sua vida, você vai ter uma vida abençoada. Vamos orar.